Olá, viajantes do tempo. Mais uma narrativa esquecida desperta hoje entre nós. Apoie o canal deixando seu like, inscreva-se e venha comigo mergulhar nas páginas ocultas do grande baú de lendas e memórias. Prólogo. O sangue da arena ao sol queimava sobre a vastidão das terras da Trácia. Ali, entre montanhas agrestes e aldeias esquecidas pelos mapas de Roma, nascia um homem destinado a ser mais do que escravo, mais do que gladiador. Seu nome, Espartaco. Filho de um povo guerreiro, criado entre caçadas e batalhas tribais, ele aprendera cedo que a vida era uma luta constante, mas nenhum treino poderia prepará-lo para a humilhação que o aguardava. Durante uma campanha de Roma, foi capturado, acorrentado e levado como mercadoria. Não como soldado inimigo, mas como um simples objeto, vendido a mercadores, arrastado como gado até a Península Itálica. Assim começou sua queda, não nas lendas, mas nas correntes. O caminho da escravidão. O cheiro de suor e ferro acompanhava os prisioneiros, correntes nos pulsos, tornozelos feridos pelo peso do ferro, chicotes rasgando as costas daqueles que tentavam diminuir o passo. Espartaco, ainda jovem, já sentia o gosto do sangue seco na boca. Ele não era mais um homem livre, era uma peça, um corpo vendido a quem pagasse mais. Seu destino. A escola de gladiadores em Capua, ali, centenas de homens treinavam e morriam para o prazer dos romanos. A cada grito da multidão, uma vida era esmagada. O povo pedia espetáculo, os senadores pediam sangue, e os gladiadores eram a resposta. A primeira visão da arena Espartaco jamais esqueceria o primeiro dia em que entrou na arena. O portão de ferro se abriu, revelando o mar de espectadores. Rostos famintos por violência. O rugido ensurdecedor da multidão parecia o trovão dos deuses. Na areia, manchas escuras. O sangue de homens que, minutos antes, haviam respirado. Ao seu lado, outros escravos armados com espadas cegas, escudos quebrados, lanças tortas, armas não para vencer, mas para entreter. Quando o sinal foi dado, o inferno se abriu. Gritos, aço batendo contra aço. A terra transformada em lama vermelha. Espartaco não lutava apenas para sobreviver. Ele lutava contra a morte que Roma exigia como tributo. Seus olhos queimavam de fúria. Cada golpe era um recado silencioso. Eu não sou vosso brinquedo. O olhar da rebeldia a Roma via um gladiador. A multidão via um escravo. Mas dentro dele crescia algo maior. A certeza de que as correntes poderiam ser quebradas. Entre as paredes de pedra da escola de gladiadores, sob o chicote dos treinadores, Espartaco observava. Ele via o ódio nos olhos de cada companheiro. Via a dor transformada em raiva. A submissão virando desejo de vingança. Era uma chama pequena, mas viva. E naquele silêncio sufocado no coração da arena, nascia uma promessa que mudaria a história. Roma sangraria pelas mãos de seus próprios escravos. O levante em Capua. O peso das correntes. O sol da Campânia nascia vermelho como sangue sobre os muros altos da escola de gladiadores de Capua. Para os cidadãos romanos, era apenas mais um amanhecer comum. Mas para os homens acorrentados atrás daquelas paredes, cada novo dia era um fardo pesado demais, quase uma tortura. A escola de Lentulus Batiato era conhecida em toda Roma. Não era um simples local de treino, mas uma fábrica de espetáculo, onde carne humana era moldada à força para satisfazer o apetite insaciável do povo por sangue. O que acontecia dentro daqueles muros era raramente contado, pois os senhores romanos preferiam que o povo só visse a glória da arena, nunca a miséria que a antecedia. O pátio central fervilhava de vida, mas não de liberdade. Era um lugar duro, onde o cheiro de suor, sangue seco e couro molhado impregnava as narinas de todos que respiravam aquele ar. Correntes tilintavam, chicotes estalavam, e vozes ásperas de treinadores ecoavam contra as paredes de pedra, comandando homens como se fossem animais selvagens a serem domados. Espartaco estava ali, seus músculos já marcados pelos treinos incessantes, sua pele ainda trazendo cicatrizes da captura e do caminho até Capua.
Mas o que chamava a atenção não eram suas cicatrizes, era seu olhar. Não havia submissão nos olhos daquele Trácio. Havia fúria, havia resistência. Os instrutores perceberam isso logo. E por isso o tratamento a ele era mais duro, mais violento. Queriam quebrar seu espírito, esmagar qualquer lampejo de orgulho que ainda restasse em seu coração. Mas cada vez que o aço de um bastão atingia seu corpo, Espartaco cerrava os dentes e permanecia de pé, como se sua própria alma recusasse o colapso. Os dias na escola eram sempre iguais. Amanhecer com o rangido das correntes, treinamento exaustivo sob o sol, alimentação mínima e à noite, as celas úmidas onde os gladiadores descansavam apenas o suficiente para não morrer. No treinamento, os gladiadores eram divididos em grupos, germanos de corpos imensos, gauleses ferozes, númidas velozes como panteras, gregos que ainda se lembravam das guerras contra Roma, e até alguns romanos caídos em desgraça. Todos misturados, mas jamais unidos. Essa era a política do Ludus. Dividir para controlar. Armas sem fio eram entregues, simulacros de gládio e escudos pesados, para que aprendessem os movimentos que um dia fariam na arena. Cada golpe errado era punido, cada deslize motivo para a humilhação. E havia os exemplos, sempre cruéis. Quando um escravo mostrava sinais de rebeldia, era amarrado ao poste central do pátio. Diante de todos, recebia chicotadas até a carne se abrir em tiras. Às vezes o castigo terminava ali. Outras vezes, o corpo era deixado para apodrecer, para que os demais entendessem que Roma não tinha paciência para insolentes. Espartaco assistia a tudo em silêncio. Seu coração queimava a cada injustiça, mas sua mente era paciente. Ele sabia que aquele não era o momento. À noite, os gladiadores eram trancados em celas de pedra, pequenas, úmidas, com apenas palha imunda para deitar. Era nesse silêncio opressor que os verdadeiros pensamentos vinham à tona. E em sussurros nasciam as primeiras sementes de rebeldia. Cricho, o gaulês, sempre falava com raiva. Alto, musculoso, de olhar selvagem, ele cuspia no chão cada vez que o nome de Roma era mencionado. Eles nos acorrentam porque têm medo, murmurava ele. Sabem que se estivermos livres, incendiaremos suas vilas, tomaremos suas terras e esmagaremos seus deuses de barro. Outros falavam de suas famílias, de esposas e filhos vendidos como escravos, de aldeias destruídas, de promessas feitas em seus lares antes de serem levados. Cada história era uma ferida aberta. Espartaco ouvia, sempre atento, sempre calado. Não precisava de muitas palavras. Sua presença era suficiente para inspirar. Os homens viam nele uma centelha que ainda não havia sido apagada. Uma chama que, mais cedo ou mais tarde, poderia incendiar o mundo. Não demorou muito para que Espartaco fosse jogado em sua primeira luta de exibição. Não era a arena de Roma ainda, mas um treino diante de mercadores e senadores que vinham observar o progresso dos gladiadores. O portão se abriu e o público rico se acomodou nas arquibancadas menores do Ludus. Ali estavam homens que riam alto, bebendo vinho caro, apostando quem sobreviveria e quem sangraria até a morte. Espartaco foi empurrado para a arena improvisada com um escudo pesado e um gládio sem fio. Do outro lado, um germano enorme, conhecido por sua brutalidade, rugia como uma fera. O combate começou. O germano atacava com fúria, golpe após golpe, tentando esmagar o Trácio. Mas Espartaco não lutava com desespero. Lutava com cálculo. Ele se esquivava, desviava, esperava o momento certo. E quando viu a abertura, derrubou o gigante com um movimento rápido, o escudo empurrando o peito do adversário até que o chão o recebesse. O público vibrou. Os senadores sorriram. Este Trácio será valioso, disse um deles. Roma precisa de homens assim. Mas Espartaco não ouviu elogios. Ele apenas respirava fundo, olhando para os rostos que o observavam como se fosse uma besta rara. E em seu silêncio uma promessa ecoava. Um dia, essa multidão vai me ver de outra forma. Não como seu brinquedo, mas como seu carrasco. Os dias seguintes ao combate mostraram outra face de Espartaco. Não mais o homem que se curvava à dor, mas o que fazia dela matéria-prima para um pensamento.
Enquanto os treinadores festejavam o potencial do Trácio, ele estudava rostos e rotinas, memorizava horários de guarda, avaliava portas que rangiam com mais força, pontos cegos nos muros e caminhões de provisões que entravam e saíam do Ludus. As noites voltaram a ser palco de sussurros, só que agora os sussurros tinham direção. Espartaco falava pouco. Quando falava, eram ordens veladas, perguntas curtas que obrigavam o outro a pensar. Havia quem zombasse. Muitos preferiam a segurança do medo ao risco de um plano. Mas havia também os que, como Crisho, sentiam a maré virar. Crisho arreganhava os dentes ao ouvir. A raiva dele era combustível que precisava de direção. Não dá para esperar que um deus venha cair do céu, disse Crisho numa dessas noites, as costas encostadas na parede úmida. Ou a gente pega as correntes e faz delas chicotes. Ou morremos um a um sorrindo para quem nos escravizou. Foi Luciano, um velho bretão que anos antes lutara nas margens do Reno, quem apresentou a ideia que transformaria murmúrios em ação. O carro de lenha, que chegaria na manhã seguinte, carregado de barris e feno, tinha de ser nossa passagem. Os carros sempre traziam ferramentas pequenas, facas de cozinha e pregos, coisas que os ferreiros faziam questão de não deixar no Ludus, por medo de armas improvisadas. Mas ninguém desconfiava de punhos cheios de ardor. O plano foi simples e cruelmente eficiente. Esperar o momento em que a guarda estivesse mais baixa, usar o trabalho diário para conseguir lâminas e martelos, aguardar a hora da troca de turno e então surpreender. Espartaco distribuiu tarefas com precisão de estrategista. Uns fariam barulho no pátio para distrair os treinadores. Outros emboscariam guardas no corredor da cantina. Os mais fortes ficariam prontos para tomar as portas. Ninguém foi deixado de fora. Inclusão era necessária. Até um ferido fingiria estar mais debilitado para ser o isca. Naquela manhã, o sol mal tocava a pedra quando o primeiro grito soou. Não de dor, mas de comando. Um gladiador, fingindo tropeçar, caiu bem diante do portão da cantina. Enquanto os treinadores corriam, enlouquecidos para ver o que acontecera, uma fileira de mãos calejadas apareceu por trás dos barris. Lâminas improvisadas brilharam. O choque foi curto, feroz e decisivo. Os treinadores foram pegos de surpresa. Alguns resistiram, outros não tiveram tempo. O tilintar metálico do plano converteu-se em aço frio cortando ligaduras, em correntes arrancadas com força bruta. Espartaco, no centro, parecia pequeno comparado ao rugido que soltou de Crisho, quando este rompeu o pescoço de um dos homens que apontavam um chicote. Mas a ação foi cirúrgica. Sem espetáculo, sem hesitação. O Ludus virou labareda. Liberdade teve gosto metálico. Não foi utopia instantânea. Sangue manchou a palha. Gemidos preencheram corredores. Mas foi liberdade. Os homens que até então se curvaram à disciplina, agora corriam com as mãos livres, experimentando um movimento que havia sido proibido por muito tempo. Alguns, ao ver a primeira fechadura se abrir, choraram como crianças. Outros riram alto, a fúria misturada com incredulidade. Espartaco não quis derramamento de sangue desnecessário. Sabia que cada guarda morto era um caminho mais curto para a retaliação romana. Ainda assim, quando um centurião surgiu pelas escadas com uma espada levantada, ele não hesitou. A lâmina quebrou contra o escudo improvisado e o homem foi lançado para trás. Ação por ação. O corredor foi tomado. Os fugitivos se espalharam pela estrada que levava ao sul, entre carroças e o cheiro fresco do pasto. 3 carros foram tomados, um para os feridos, outro para os que tinham pouca força e um terceiro cheio de armas recém-conquistadas. Ninguém pensou em voltar. O dever era apenas avançar. No topo de uma colina baixa, Espartaco parou e olhou para trás. O Ludus ficava menor, fumaça subindo como uma bandeira. Homens que outrora curvavam a cabeça agora discutiam, apontavam para vilas próximas e citavam rotas de fuga. Crisho, suado, empunhava um gládio com um sorriso que misturava selvageria e esperança. "Para onde vamos?" perguntou um jovem númida, a voz tremendo entre o medo e a euforia. Espartaco sabia que a resposta não podia ser simples. Permanecer ao redor de Capua era esperar cordas e forcas. Atravessar a Campânia sem rumo era sucumbir por exaustão.
Ele pensou nas serras próximas, nas cavernas e nos pântanos onde se poderia perder aos olhos de Roma. Ao mesmo tempo, uma voz dentro dele, mais antiga do que o medo, dizia para não recuar, não apenas fugir, mas encontrar outros como nós. Vamos para o monte, disse finalmente a voz firme. Subir alto, juntar quem escapar, escolher o terreno e então decidir. Quem quiser lutar de verdade, que lute. Quem quiser sumir, que vá. Mas aqui não vamos nos dobrar. A subida foi árdua. Homens com feridas profundas foram erguidos com improvisadas abarcas. Crianças e mulheres, alguns capturados antes, resgatados no caminho, foram empurradas em carroças surreais. A cada quilômetro, a sensação de insegurança se misturava com a liberdade, como se fosse um novo idioma a ser aprendido. No sopé do Monte Velha, o nome que Espartaco usava para um monte que se erguia ao leste, encontraram uma fenda onde se abrigaram. Não era a fortaleza, mas era algo que se podia defender. A montanha lhes dava visão, e visão naquele jogo contra Roma era vida. Na cova estreita, o grupo se reuniu ao redor de uma fogueira improvisada. Conversas foram longas e ásperas. Uns queriam atacar vilas e saquear para sobreviver. Outros, como Espartaco, pensavam em convocar mais aliados. Escravos de fazendas próximas, trabalhadores oprimidos, homens que ainda não haviam perdido a noção da própria dignidade. Roma não controla só a espada, falou Espartaco. Ela controla os homens por medo e por necessidade. Se mostramos que a necessidade pode ser satisfeita de outra forma, se damos esperança, outros virão. Mas para isso precisamos de ordem, disciplina e sacrifício. Cristo bateu o punho no chão, impaciente. E se esperamos demais, o império manda lobos. Espartaco olhou para ele e, com uma calma que parecia mais perigosa que raiva, respondeu: Então nós os transformaremos em carne de lobo quando vierem. A fogueira estalou. O plano tomava forma. Não seria apenas uma fuga. Seria o começo de algo que poderia incendiar toda a campanha. O pequeno grupo de escravos, gladiadores e foragidos fechou um pacto que não foi escrito em pergaminho, mas gravado em juramentos e no sangue recente. O nome de Espartaco começou a circular, não apenas como homem, mas como centro de um movimento. Seu olhar encontrava o de cada um e, por trás daquela expressão calma, crescia a certeza de um destino maior do que a simples sobrevivência. A noite caiu pesada, mas pela primeira vez em muito tempo, houve risos, curtos, inesperados, cheios de incredulidade. Havia medo, claro. Havia também um sentimento novo, o poder de escolher. E quando a lua, fina como uma lâmina, subiu sobre as pedras, Espartaco pôs a mão sobre o cabo de seu gládio e soube, com a mesma convicção de um homem que sente a ponta do seu destino, que nada mais seria igual. O Monte Velha, que se erguia como um vigia silencioso sobre a campanha, tornou-se abrigo e escola. Cada amanhecer revelava a dureza do mundo exterior, mas também a força que crescia entre os homens que, há pouco tempo, eram apenas escravos acorrentados. Espartaco, no centro de tudo, observava, aprendia e ensinava ao mesmo tempo. Seus olhos eram espelhos da determinação. Sua voz, quando se ouvia, era comando silencioso de autoridade natural. Cristo, sempre impetuoso, insistia em ataques improvisados a pequenas fazendas próximas, roubando provisões e afiando as lâminas. Espartaco não os reprimia. Sabia que o instinto de sobrevivência era vital, mas cada movimento tinha de ser calculado. Roma era gigante e fria. Qualquer erro custaria vidas. Ele transformava a fúria de cada gladiador em disciplina, fazendo com que a raiva não fosse desperdício, mas arma. Escutem, disse Espartaco, reunindo o grupo em círculo, a chama da fogueira iluminando os rostos suados e sujos. Não somos apenas fugitivos. Não somos só sobreviventes. Somos o começo de algo maior. Cada um que se junta a nós deve entender isso. Liberdade não é apenas correr. Liberdade é planejar, lutar e, se necessário, sacrificar. Ouvia-se apenas o estalar da madeira queimando, mas a mensagem era clara. Alguns assentiram, outros franziram a testa, ainda duvidando. Espartaco não precisava forçar a lealdade.
Sua presença era suficiente para que cada um sentisse que ali havia liderança, não apenas força. A expansão do movimento dias se transformaram em semanas. Espartaco enviava pequenos grupos, liderados por homens de confiança, às vilas próximas. Eles recrutavam escravos, ajudavam fugitivos a se esconder, buscavam alimentos e armas. Cada retorno carregava histórias de desespero e esperança. Cada relato fortalecia o grupo e consolidava o nome de Espartaco. Logo, o Monte Velha não era apenas refúgio, era símbolo. Entre os recém-chegados, encontrava-se uma diversidade impressionante. Gregos que conheciam táticas militares, gauleses com ferocidade inata, romanos que haviam perdido tudo e trácios como ele, marcados pelo destino e pela dor. Espartaco observava, estudava, combinava habilidades, formando uma força heterogênea, mas perigosa. Nós não lutamos por riqueza, disse ele em outra noite, apontando para as estrelas que brilhavam como lanternas dispersas. Lutamos por dignidade. Lutamos por aqueles que ainda não sabem que podem ser mais do que correntes e ordens. Lutamos por todos que sentem a injustiça de Roma. Crixo, impaciente, levantou o gládio. E quando Roma vier atrás da gente? Perguntou a voz carregada de desafio. Então mostramos a eles o que significa subestimar homens livres, respondeu Espartaco, e a confiança em sua voz fez até os mais temerosos erguerem a cabeça. A primeira batalha não demorou para que Roma percebesse que algo estranho se movia na Campânia. Mensageiros, alarmes e patrulhas começaram a circular. O pequeno grupo de Espartaco não podia mais se esconder. A primeira batalha era inevitável. Eles não eram mais apenas fugitivos. Eram rebeldes, e Roma queria lembrá-los disso com aço e fogo. Espartaco reuniu seu conselho. Cada detalhe foi estudado. Posição do terreno, números de inimigos, rotas de fuga, armadilhas naturais. Ele não queria sangue sem sentido. Queria impacto, mensagem, vitória que inspirasse. A fogueira do Monte Velha queimava mais alto naquela noite, refletindo a tensão e a antecipação. Lutaremos não apenas para sobreviver, disse ele. Lutaremos para mostrar que Roma não controla o destino dos homens. Lutaremos para que cada escravo que nos observa hoje saiba que há um caminho para a liberdade. Se vencerem, desapareceremos. Se perderem, morremos livres. Mas em ambos os casos, a semente da revolta estará plantada. Quando a aurora tingiu o céu de vermelho, o grupo estava pronto. Homens e mulheres fortes e feridos se posicionaram. O primeiro ataque seria mais que sobrevivência. Seria prova de que a chama de Espartaco não podia ser apagada. E no coração de cada um juramento silencioso ecoava: jamais voltar aos grilhões. O Monte Velha tornara-se naquela manhã o símbolo de um levante que Roma jamais esqueceria. O primeiro choque de aço ainda estava por vir, mas a história já começava a ser escrita, com Espartaco no centro, como líder, estrategista e inspiração. A rebelião se expande, ó vento frio da manhã, soprava sobre os vales da Campânia, carregando o cheiro de fumaça e terra queimada. As vilas próximas ao Monte Velha haviam sentido o toque da revolta. Celeiros queimados, cercas derrubadas, homens e mulheres libertos fugindo em todas as direções. O grupo de Espartaco crescia a cada dia. Cada libertação era mais do que um ato de coragem. Era um anúncio silencioso para Roma. O levante não podia mais ser ignorado. Espartaco observava do alto de uma colina, a mão no cabo do gládio, os olhos atentos a cada movimento dos recém-chegados. Não havia euforia descuidada, apenas foco. Cada homem que se juntava precisava entender que agora eram parte de algo maior, algo que exigia disciplina tanto quanto coragem. Dividam-se em grupos, ordenou ele a Crixo e Luciano. Não podemos nos deixar cercar. Cada vilarejo que ajudarmos será nossa base, não nosso refúgio. Movam-se rápido, mas sempre com estratégia. Roma nos subestima porque não conhece o medo que carregamos. Vamos mostrar-lhes o que é um povo livre quando unido. A cada passo, Espartaco sabia que o perigo aumentava. Legiões romanas começavam a patrulhar a região, reforçando a vigilância sobre estradas e vilas.
Mensageiros chegavam às cidades com relatos de um exército de escravos em fúria, um eco de medo que Roma tentava abafar. Para os libertos, contudo, aquele era o combustível que alimentava a audácia. O império temia homens livres, e isso era prova de sua própria força. A primeira escaramuça aconteceu em uma estrada estreita entre dois montes baixos. Um destacamento romano, confiante, avançava carregando lanças longas e escudos pesados, com a arrogância típica de soldados que acreditam estar diante de meros fugitivos. Mas Espartaco já conhecia o terreno. Posicionou seu grupo nas colinas laterais, usando o relevo como vantagem. Quando os romanos perceberam a emboscada, já era tarde. Rochas foram derrubadas, flechas disparadas e o choque foi brutal. A confusão reinou entre as fileiras inimigas. O som de aço contra aço, gritos e cavalos assustados ecoava pelos vales. Cada golpe de Espartaco era calculado. Cada comando silencioso se transformava em movimento coordenado. A vitória não era apenas sobre o inimigo, mas sobre o medo que Roma impunha aos homens livres. Avancem! Rugiu Cricho, sentindo a adrenalina. Mostrem que ninguém nos domina! O impacto foi devastador. O pequeno grupo de escravos, transformado em exército improvisado, derrubou o destacamento romano, enviando uma mensagem clara. A campanha não pertencia mais apenas ao império, e o nome de Espartaco começava a ser sussurrado com respeito e temor. Após cada vitória, Espartaco reunia os homens. Não eram vitórias para se vangloriar, mas lições a serem aprendidas. Cada armadilha, cada ataque surpresa, cada movimento calculado servia para fortalecer a disciplina do grupo. Ele sabia que Roma enviaria legiões maiores, melhor armadas e mais organizadas. Por isso, cada operação precisava ser precisa, cada recrutamento estratégico. Não lutamos por ódio, disse Espartaco, olhando para a multidão cansada, suja e suada. Lutamos por liberdade. Cada aldeia que libertamos, cada escravo que resgatamos, fortalece não apenas nosso corpo, mas nossa causa. A guerra será longa, mas nossa determinação será maior. A notícia das vitórias chegou a outras regiões da Itália. Escravos fugiam de fazendas. Vilas pequenas resistiam à autoridade romana e se juntavam ao levante. O pequeno grupo inicial, nascido no Monte Velha, começava a se transformar em um exército que Roma ainda não podia compreender. O império, alarmado, enviou um destacamento maior para esmagar a rebelião. Espartaco sabia que esta seria a primeira prova real de sua liderança. Não bastava coragem, nem força bruta. Seria necessária estratégia, união e, sobretudo, inteligência. O campo de batalha se aproximava, e cada homem sob seu comando sentia o peso da responsabilidade. Um passo em falso significaria não apenas derrota, mas morte e escravidão renovada. E, ao erguer a cabeça sobre a colina, Espartaco viu no horizonte o que ele próprio antecipava. Colunas romanas avançando, orgulhosas, confiantes, e prestes a conhecer pela primeira vez o verdadeiro espírito de um homem que não se dobraria jamais. A poeira levantada pelas sandálias legionárias anunciava a chegada do inimigo antes mesmo que os olhos o confirmassem. Do alto de uma elevação rochosa, Espartaco observava a coluna romana avançando em direção ao vale. Estavam em formação disciplinada, escudos retangulares brilhando ao sol, lanças erguidas, bandeiras tremulando ao vento. Cada passo ressoava como um tambor de guerra. Os legionários, cerca de 3.000 homens, não viam no grupo de fugitivos uma ameaça verdadeira. Seus comandantes consideravam aquela apenas mais uma operação de contenção. Caçar escravos amotinados e devolvê-los às correntes. Mas Espartaco sabia que, se perdesse ali, o levante terminaria antes mesmo de começar. Na noite anterior à batalha, o conselho se reuniu. Homens de diferentes origens, todos com cicatrizes do passado. A fogueira estalava no centro, iluminando os rostos tensos. Eles são muitos, melhor treinados e mais bem armados, disse Luciano, o bretão. Atacar de frente é suicídio. Que venha o suicídio, rosnou Cricho, socando o punho contra o solo. Antes morrer livre arrancando as tripas de um romano
do que viver de joelhos. Espartaco ergueu a mão e o silêncio caiu. Seus olhos ardiam na penumbra. Não morreremos como insensatos. Não somos animais, não somos brinquedos. Somos homens, e homens pensam. Roma tem disciplina, mas nós temos algo que eles não conhecem. Nada a perder. Usaremos isso. Um mapa rudimentar foi desenhado na areia. Espartaco dividiu as forças em 3 grupos. O primeiro, liderado por Cricho, faria o barulho inicial, provocando o inimigo. O segundo, oculto nas colinas, lançaria pedras e lanças improvisadas quando a linha romana avançasse. O terceiro, sob o próprio comando de Espartaco, aguardaria o momento certo para romper pelo flanco, onde o terreno era estreito e limitava a formação pesada dos legionários. A vitória não está na força, mas no momento certo, disse Espartaco firme. Esperem o meu sinal. O embate o sol nasceu vermelho, tingindo o céu como um presságio. Os romanos avançaram confiantes, escudos alinhados, lanças erguidas. O som de trombetas ecoava pelo vale. Então, de repente, um rugido quebrou o silêncio. Cricho e seus homens desceram correndo a colina, gritando como feras, batendo gládios contra escudos. A primeira linha romana ergueu as lanças e se fechou em formação, preparando-se para esmagar os insurgentes. Mas, quando avançaram, uma chuva de pedras rolou das colinas, lançada pelos homens escondidos. A formação se quebrou por um instante, desorganizada. Gritos ecoaram, soldados foram derrubados, cavalos se assustaram. Era a deixa. Espartaco ergueu o braço, o gládio brilhando, e lançou o grito que ecoaria pelos séculos. Agora! Seu grupo investiu pelo flanco, atacando com a fúria dos que não tinham mais correntes. Escudos romanos foram arrancados, lanças quebradas, fileiras dilaceradas. O choque foi brutal. Espartaco abriu caminho à força, cada golpe preciso, cada movimento calculado. Ele não era apenas um gladiador. Era um comandante nascido no calor da guerra. À virada, no meio do combate, um centurião romano tentou reorganizar a linha. Espartaco o encarou. Os dois se mediram por um instante. O romano avançou com disciplina, gládio em punho. Espartaco se esquivou do primeiro golpe. Desviou do segundo e, num giro rápido, o desarmou, derrubando-o ao chão. Ao cravar o gládio no peito do inimigo, gritou: "Que Roma saiba que não estamos de joelhos!" A moral dos romanos se quebrou. Muitos começaram a recuar. Outros foram caçados sem piedade pelos insurgentes. O vale que deveria ser o túmulo dos rebeldes tornou-se o palco de sua primeira grande vitória. O eco da vitória. Quando o silêncio voltou a reinar, os corpos espalhados pelo campo eram testemunhas da ferocidade do combate. O sangue manchava a grama, mas os olhos dos libertos brilhavam como nunca. Tinham enfrentado Roma e vencido. Cricho, ainda arfando, ergueu o gládio ensanguentado. Viram, irmãos? Não somos escravos, não somos feras enjauladas. Somos um exército. E o grito uníssono ecoou entre eles. Liberdade! Espartaco não comemorava com o mesmo fervor. Ele olhava o horizonte, onde sabia que mensageiros já levavam a notícia. Roma não ignoraria mais. A vitória era doce, mas também era o prenúncio de uma tempestade. Ele sabia. Essa era apenas a primeira legião. O verdadeiro peso do império ainda estava por vir. A fumaça da batalha ainda se erguia sobre o vale quando os homens, exaustos e cobertos de sangue, voltaram ao acampamento improvisado. A vitória era real, mas a paz não existia. Cada rosto mostrava tanto o alívio de ter sobrevivido, quanto a incredulidade do impossível. Haviam derrotado Roma. Os gritos de triunfo ecoavam, mas Espartaco permanecia em silêncio. Ele sabia que a vitória não era o fim. Era apenas o começo. A cada legionário morto, a cada centurião caído, Roma se lembraria de que tinha um inimigo que não podia ser tratado como mero escravo fugitivo. O Conselho. Após a vitória à noite, a fogueira iluminava os líderes reunidos. O calor fazia o suor escorrer pelos rostos ainda marcados pela poeira e pelo sangue. Bebam, comemorem, rugiu Cricho, levantando uma taça improvisada de vinho saqueado. Roma provou do nosso ódio. Agora devemos marchar sobre suas vilas, tomar suas cidades, incendiar suas terras.
Alguns gladiadores gritaram em aprovação, mas Espartaco levantou a mão, e o silêncio caiu como um peso. Roma não é apenas feita de muros e pedras. Roma é disciplina, riqueza, legiões sem fim. Se marcharmos sem pensar, seremos esmagados. Nossa força não está em atacar como loucos, mas em saber onde e quando golpear. Luciano, o velho bretão, assentiu. Se Roma nos teme, mais escravos virão. Quanto mais formos, maior será nossa força. Espartaco olhou para o horizonte, onde as estrelas brilhavam como sentinelas. Não lutamos por vingança, mas por liberdade. Cada vida que se junta a nós é uma chama contra a escuridão. Roma precisa entender que não estamos fugindo. Estamos resistindo. O sussurro que se espalha dias depois, rumores corriam por toda a Campânia. Nas tavernas, camponeses falavam de um gladiador trácio que havia derrotado uma legião inteira. Em fazendas, escravos repetiam o nome em sussurros como quem recitava uma prece proibida. Espartaco. O nome viajava mais rápido que qualquer tropa. De vilarejo em vilarejo, chegava como esperança para os oprimidos e como ameaça para os senhores. Alguns diziam que ele era filho dos deuses. Outros que não podia ser morto por lâminas romanas. A lenda crescia, e Roma, apesar de seu orgulho, não podia mais fingir que era apenas um levante de escravos. O Senado romano em Roma. O Senado se reunia sob o peso das notícias. O mármore frio da Cúria contrastava com os rostos tensos dos patrícios. Um grupo de gladiadores fugitivos derrotando cidadãos romanos armados? Exclamou um senador indignado. É uma afronta intolerável. Outro, mais cauteloso, murmurou. Não são apenas fugitivos. Estão organizados. Há relatos de estratégias, de disciplina. Esse tal Espartaco pensa como um comandante. O cônsul levantou-se, sua toga branca refletindo a luz do fogo. Então trataremos esse Espartaco não como um escravo, mas como um inimigo de Roma. E todo inimigo de Roma deve ser esmagado sem piedade. O presságio da guerra. No acampamento rebelde, Espartaco observava sua gente. Homens treinando com armas improvisadas, mulheres cuidando dos feridos, jovens carregando água e alimento. Cada um trazia uma história, cada um uma dor transformada em chama. Cristo aproximou-se, ainda com o brilho da vitória nos olhos. Eles nos seguem como se você fosse um rei. Espartaco franziu o senho. Eu não sou o rei. Não quero coroas, não quero tronos. Quero apenas que nenhum homem seja forçado a lutar contra sua vontade. Cristo sorriu de lado. Então é por isso que eles acreditam em você. Espartaco voltou a olhar o horizonte, onde nuvens pesadas cobriam a lua. Ele sabia que Roma viria com tudo. Não apenas destacamentos, mas legiões inteiras. A vitória que agora incendiava seus homens também incendiava a ira do império. E enquanto o vento carregava o som distante de trombetas romanas, Espartaco fechou os olhos e sussurrou para si mesmo. Que venha Roma, estamos prontos. O sangue e a glória. O cerco da Campânia, o vento que soprava pelas colinas da Campânia, já não carregava apenas o cheiro da terra fértil. Agora trazia também o odor metálico de sangue e o peso sufocante da guerra. O nome de Espartaco ecoava como trovão entre escravos e camponeses. Mas em Roma, era um veneno nos ouvidos dos senadores. O Senado já não falava em fugitivos, falava em exército. E contra um exército, Roma só respondia com legiões. 2 cônsules foram designados para esmagar a rebelião. Lúcius Gélius e Gnaeus Cornélius Lentulus Clodianus. Homens experientes, veteranos das guerras contra bárbaros, que viam naquela missão tanto uma oportunidade de glória quanto um dever sagrado. Roma jamais toleraria que escravos ditassem o rumo da Itália. A rebelião em crescimento, no acampamento rebelde, o que antes era um punhado de gladiadores agora se tornara uma multidão. Homens e mulheres vinham de todos os cantos. Escravos fugidos das vilas, camponeses arruinados pelos impostos, até alguns soldados desertores. O exército de Espartaco crescia a cada dia, mas também se tornava mais difícil de controlar. Cristo liderava um contingente de gauleses ferozes, sempre impaciente por batalha. O alemão Oenomaus treinava os novos recrutas,
transformando enxadas em lanças e paus em armas de guerra. Luciano, com sua experiência, organizava vigias e rotas de suprimento. Espartaco, porém, via além da euforia. Sabia que seu exército era uma chama viva, mas ainda instável. Sem disciplina, poderiam vencer uma batalha, mas perder a guerra. Roma virá em peso, disse Espartaco numa reunião ao redor da fogueira. E quando vier, não será para nos dispersar. Será para nos exterminar. Cristo riu, batendo o punho no peito. Então que venham. Quanto mais romanos, mais cabeças para cair. Espartaco, sério, respondeu. A coragem é nossa força, mas a imprudência é nossa ruína. Se lutarmos como feras, morreremos como feras. Devemos lutar como soldados. O cerco se aproxima. As trombetas romanas não demoraram. Pelas estradas pavimentadas, colunas de legionários avançavam com disciplina implacável. Escudos alinhados, lanças firmes, normalidade de guerra. Cada passo deles era acompanhado pelo bater cadenciado de tambores. Cada bandeira erguida era um lembrete da ordem imortal do império. Espartaco conduziu seus homens para as encostas do Monte Gargano, uma posição defensiva natural. Ali poderia usar o terreno como aliado, mas Roma não era tola. Os cônsules cercaram as rotas, bloqueando acessos, tentando aprisionar os rebeldes como ratos em uma armadilha. No acampamento rebelde, a tensão era palpável. Muitos temiam que o cerco fosse o fim. Outros falavam em rendição. Mas Espartaco reuniu todos e, diante da multidão, ergueu o gládio que agora brilhava à luz do fogo. Ouçam-me, irmãos e irmãs. Roma acredita que somos ratos acuados, mas esquecem que ratos, quando cercados, se tornam feras. Não lutamos por ouro, não lutamos por poder. Lutamos porque não aceitamos mais correntes. Roma pensa que pode nos esmagar, mas amanhã ela aprenderá que não se combate a chama da liberdade com grilhões. O rugido que seguiu sua fala fez a noite tremer. O medo foi substituído por fúria. O exército rebelde estava pronto. Quando a aurora surgiu, o campo diante do Monte Gargano estava tomado por legionários. Escudos erguem-se em fileiras, lanças avançam. E o sol nascente refletia no bronze romano como se fosse uma muralha viva. Espartaco montou seu cavalo, o olhar fixo no inimigo. Ao seu lado, Cristo afiava o gládio, sorrindo como quem já estava pronto para morrer. O Enomaus entoava cânticos bárbaros, preparando os gauleses para a carnificina. No silêncio que antecedia o choque, Espartaco ergueu a voz uma última vez. Hoje, não somos escravos, não somos fugitivos. Somos um exército, e Roma aprenderá a temer o nome que tentou apagar. E então, como o trovão que rompe as nuvens, os rebeldes avançaram, descendo a encosta com gritos que ecoaram por todo o vale. O choque contra as fileiras romanas faria o chão tremer, e a história jamais esqueceria aquele dia. O choque foi como o trovão partindo a terra. A avalanche humana dos rebeldes desceu a encosta com fúria selvagem, quebrando o silêncio da manhã. O som de milhares de vozes gritando em uníssono ecoava pelas colinas como um rugido ancestral. Do outro lado, as legiões romanas mantinham a disciplina. Escudos erguidos, lanças prontas, fileiras compactas. O chão tremia sob o impacto dos pés que marchavam em cadência. Roma sempre confiara em sua ordem implacável contra a selvageria dos bárbaros. Mas, naquele dia, enfrentava algo diferente. Não eram apenas bárbaros. Eram homens que não tinham nada a perder. A muralha de escudos romana resistiu ao impacto inicial, empurrando os rebeldes para trás. Lâminas se chocaram. Gritos de dor se misturaram ao barulho do metal. O ar rapidamente se encheu do cheiro de sangue fresco e poeira levantada pelos pés em fúria. Espartaco avançava na linha de frente, o gládio em punho, golpeando com precisão mortal. Cada legionário que caía diante dele era mais do que um inimigo morto. Era um símbolo quebrado da invencibilidade romana. Ao seu lado, Cristo rugia como um touro, esmagando escudos com a força bruta dos gauleses. O Enomaus gritava ordens, mantendo os homens unidos, enquanto até os camponeses armados com foices e paus se atiravam contra a muralha de ferro. Os cônsules, em posição elevada, assistiam perplexos. Esperavam uma turba desorganizada
que se chocaria contra a disciplina romana e seria destruída. Mas o que viam era diferente. Uma força unida pela ira, pela vingança e pela esperança de liberdade. A virada ou momento decisivo veio quando Espartaco identificou a falha. Os flancos romanos estavam sobrecarregados, esticados demais para conter o avanço. Com um grito, ordenou a Cricho que liderasse os gauleses por uma trilha lateral. Como lobos famintos, eles contornaram a formação e atacaram de lado, quebrando a rigidez da linha legionária. O impacto foi devastador. O caos se espalhou. A famosa disciplina romana vacilava diante da violência irracional, mas coordenada dos rebeldes. Quando um centurião caiu com o crânio esmagado, sua centúria inteira vacilou, abrindo uma brecha que Espartaco aproveitou sem hesitar. O campo se tornou um inferno. Homens escorregavam em poças de sangue, corpos se amontoavam, gritos de dor ecoavam por todos os lados. A poeira misturada ao vermelho fazia o sol parecer ainda mais cruel, como se o próprio céu assistisse em silêncio. Horas se passaram. O que deveria ser uma vitória rápida para Roma tornou-se um pesadelo. O exército rebelde, movido pela fúria, massacrou os legionários até que a formação se dissolvesse. Quando a ordem caiu, a legião ruiu. Os soldados sobreviventes fugiam em desespero, abandonando armas e estandartes. Espartaco ergueu no alto um estandarte romano capturado, sujo de sangue. O brado que saiu de sua garganta foi acompanhado por milhares de vozes. A vitória era total. No alto de uma colina próxima, um dos cônsules observava com horror. Roma, a senhora do mundo, havia sido derrotada. Por escravos. Quando a poeira baixou, o campo estava coberto de cadáveres. O sangue corria em pequenos riachos, misturando-se à terra fértil da Campânia. Os rebeldes celebravam, dançavam, gritavam nomes de liberdade. Mas Espartaco, sentado sobre um escudo romano quebrado, não sorria. Hoje vencemos! Mas Roma não esquece derrotas. Seu olhar estava fixo no horizonte. Eles voltarão. E quando voltarem, virão com mais ódio, mais legiões, mais sangue. Cricho, ainda embriagado pela vitória, ergueu o punho. Que venham! Hoje provamos que até deuses podem sangrar. Espartaco, em silêncio, sabia que aquele massacre seria apenas o início. Roma jamais permitiria que sua honra fosse manchada sem vingança. O juramento de sangue à noite caiu sobre o campo encharcado de sangue. As fogueiras dos rebeldes iluminavam a escuridão como tochas de um ritual antigo, lançando sombras dançantes sobre os corpos caídos. O cheiro de ferro, fumaça e carne queimada pairava no ar, pesado como um presságio. Os homens celebravam como nunca antes. Gritos ecoavam. Vinho saqueado das carroças romanas corria em abundância, e os cantos bárbaros reverberavam pelas colinas. Pela primeira vez, aqueles que tinham vivido como escravos se viam não como fugitivos, mas como vencedores. Espartaco, no entanto, se manteve afastado da festa por alguns instantes. Caminhou entre os mortos, observando os rostos dos que tombaram ao seu lado e dos que tombaram contra ele. A vitória tinha um preço, e aquele preço estava diante de seus olhos. O conselho dos líderes, ao redor de uma fogueira maior, reuniram-se os chefes da revolta, Espartaco, Cricho, Oenomaus e outros generais improvisados que surgiram no caos da guerra. Cada um carregava no corpo marcas do combate, mas também o brilho da vitória. Cricho, exaltado, foi o primeiro a falar. Vencemos uma legião. Não, vencemos Roma. Isso é só o começo. Marcharemos até a própria capital. Incendiaremos o Senado e colocaremos suas águias no chão. Oenomaus, mais contido, sacudiu a cabeça. Roma é um monstro com muitas cabeças. Cortamos uma hoje, mas quantas virão amanhã? Não podemos nos enganar. Espartaco ergueu a mão, impondo silêncio. A vitória nos deu mais que coragem. Deu-nos seguidores. Deu-nos esperança. Mas também nos deu um inimigo maior. Roma jamais esquecerá essa humilhação. Eles virão com tudo o que têm. Se queremos viver, precisamos estar preparados. O juramento. Foi então que Espartaco pegou um gládio romano ainda sujo de sangue.
Ergueu a lâmina diante da fogueira e sua voz ecoou firme. Hoje não somos mais escravos. Não somos fugitivos. Somos um povo. Um exército. Juramos aqui diante dos deuses e dos mortos que nunca mais viveremos de joelhos. Juramos lutar até que a liberdade seja nossa. Ou até que o último de nós derrame o último sangue nesta terra. Um silêncio denso caiu por um instante, como se até o vento tivesse parado para ouvir. Então, um a um, os líderes se levantaram. Crisho golpeou o peito com força e gritou: "Pela liberdade!" O Enomaus ergueu a espada para o céu. "Pela vingança!" E todos os outros, em uníssono, bradaram com vozes que estremeceram a noite. "Pela vida sem correntes!" Na manhã seguinte, novos grupos de escravos fugidos chegaram ao acampamento, trazendo notícias da campanha. Roma tremia. Senhores abandonavam suas vilas. Cidades inteiras sussurravam o nome de Espartaco, como se fosse o de um libertador ou um demônio. Espartaco observava o horizonte com olhar grave. Sabia que aquele juramento não era apenas palavras ao vento. Era o início de uma guerra maior. Uma guerra que decidiria não apenas o destino deles, mas também a memória que o mundo guardaria de seus nomes. O sangue da campanha não seria esquecido. Nem por Roma, nem pelos rebeldes. O peso da honra romana Roma estava em fúria. A derrota dos cônsules não era apenas uma falha militar. Era uma afronta à própria dignidade da república. Escravos, homens sem nome e sem direito, haviam humilhado legiões treinadas, matado centuriões, saqueado estandartes sagrados. No Senado, as vozes ecoavam como trovões em uma tempestade. Alguns clamavam por vingança imediata, exigindo que todos os generais fossem convocados. Outros, temendo a instabilidade, falavam em negociar. Mas a maioria sabia. Não havia como negociar com escravos. Foi então que uma decisão foi tomada. Novos exércitos seriam formados. Roma lançaria contra Espartaco não apenas cônsules, mas procônsules e governadores, homens de experiência em campanhas maiores. E a ordem era clara: esmagar a revolta de forma exemplar, para que jamais outro escravo ousasse sonhar com liberdade. Enquanto isso, na Itália rural, a revolta se espalhava como incêndio em campo seco. Vilas eram saqueadas, senhores fugiam para as cidades muradas, e milhares de escravos abandonavam os campos para se unir ao exército rebelde. Cada vitória de Espartaco era um chamado. Cada rumor de sua presença fazia correntes se quebrarem em todas as direções. O exército rebelde já não era mais apenas uma horda. Passava dos 50.000 homens armados com espadas roubadas, lanças improvisadas e até catapultas feitas às pressas. O Enomaus cuidava dos treinos. Crisho comandava os gauleses em ataques ferozes, e Espartaco tentava manter todos unidos sob um só objetivo. Mas a unidade era frágil. Muitos seguiam por vingança, outros por pilhagem, e alguns já falavam em se separar para saquear por conta própria. Espartaco percebia o risco. Sem disciplina, aquele exército poderia se despedaçar antes mesmo de enfrentar Roma novamente. Numa noite silenciosa, em uma tenda improvisada, Espartaco reuniu seus generais mais próximos. O Senado nos esmagará cedo ou tarde. Se marcharmos para Roma agora, morreremos diante de suas muralhas. Nossa chance não está na cidade, mas fora dela. Precisamos cruzar os Alpes e libertar nossos homens em suas terras natais. O Enomaus assentiu com firmeza. Se chegarmos a Gália, Crisho terá milhares ao nosso lado. E na Trácia, Espartaco, o povo se levantará contigo. Mas Crisho bateu o punho contra a mesa rudimentar. Fugir, é isso o que propões? Que abandonemos a chance de incendiar Roma, de vingar séculos de opressão? Não, eu digo que marcharemos até o coração da República e a faremos sangrar. O silêncio caiu pesado. Espartaco olhou nos olhos do gaulês e respondeu com calma, mas firmeza. Eu também quero ver Roma em chamas, irmão. Mas não ao preço de todos os nossos homens. Prefiro que vivam livres nas montanhas de suas pátrias, a que morram em vão diante das muralhas de mármore. Enquanto os rebeldes discutiam seu futuro, Roma já havia decidido o deles. 2 novos exércitos marchavam para o sul.
cada um trazendo o peso da honra romana sobre seus estandartes. As águias douradas brilhavam ao sol, símbolos de uma ordem que jamais aceitava desafio. E por onde passavam, o povo os saudava com reverência. Porque para muitos cidadãos, Espartaco não era um libertador. Era um pesadelo, um espectro que ameaçava destruir a ordem do mundo. Roma marchava, as águias avançavam, e o destino da revolta caminhava para um ponto de ruptura. A divisão dos rebeldes, o campo rebelde, que antes pulsava como um coração unido, começava a rachar. A vitória contra as legiões havia dado força e confiança, mas também havia plantado um veneno perigoso: a discórdia. Espartaco reunia seus homens em assembleias, sempre defendendo a fuga para o norte. A liberdade não está nas muralhas de Roma, dizia ele, a voz ecoando diante da multidão. Está além dos Alpes, em nossas terras. Cada passo rumo ao sul é um passo para a morte. Cada passo rumo ao norte é um passo para a vida. Muitos o escutavam com reverência. Escravos gregos, trácios, númidas e até alguns italianos o seguiam com fé. Eles viam em Espartaco não só um líder de guerra, mas um guia, um homem que pensava adiante e não apenas com o coração. Mas Crisho não aceitava recuar. Seu sangue gaulês queimava por vingança, e atrás dele, milhares compartilhavam da mesma fúria. Ouçam, irmãos. Bradava diante dos guerreiros. Espartaco fala em fuga, mas eu digo, vamos esmagar Roma. Cada senhor que sangrar será um preço pago por nossas correntes. Se morrermos, morreremos como guerreiros, e nossos nomes viverão eternos. Seus discursos inflamavam gauleses e germanos, guerreiros que nunca recuaram de uma batalha. Para eles, atravessar os Alpes era covardia. Eles não queriam apenas escapar, queriam conquistar. A fratura tensão cresceu dia após dia, até que a ruptura se tornou inevitável. Sob as estrelas, numa noite fria, Crisho se aproximou de Espartaco. Irmão, lutamos lado a lado contra Roma, mas nossos caminhos já não são os mesmos. Eu marcharei para o sul, para buscar glória no sangue romano. Quem quiser virá comigo. Espartaco pousou a mão sobre seu ombro, o olhar duro e triste. Se seguir por esse caminho, marchará para a morte. Mas não tentarei impedir. Cada homem deve escolher sua própria liberdade. Na manhã seguinte, o acampamento se dividiu. Dezenas de milhares seguiram Espartaco para o norte. Outros milhares, liderados por Crisho, marcharam para o sul, cantando hinos bárbaros e clamando por batalha. O destino de Crisho-Roma, ao saber da divisão, moveu-se rápido. Uma das legiões destacou-se para interceptar Crisho e seus gauleses. O encontro foi brutal. Sem a estratégia de Espartaco, os guerreiros gauleses caíram de frente contra a disciplina romana. O chão tremeu sob o peso do massacre. Mesmo lutando com coragem insana, os gauleses foram esmagados. Crisho tombou em combate cercado de cadáveres, mas de pé até o último instante. A notícia chegou até Espartaco como uma lâmina atravessando o peito. Ele não chorou. Mas seu silêncio naquela noite foi mais eloquente do que qualquer discurso. Roma acredita que matou Crisho, disse Espartaco aos seus homens. Mas não entende que em cada um de nós, o sangue dele ainda corre. Eles pensam que destruíram nosso irmão. Não, eles o transformaram em mártir. E ali, sob o luar, os rebeldes ergueram armas ao céu em honra ao gaulês caído. O eco da vingança. A notícia da morte de Crisho chegou ao acampamento como um trovão. Primeiro um rumor, depois a confirmação trazida por homens de olhos vazios e mãos manchadas. O vento pareceu gelar. Muitos vomitaram, outros caíram de joelhos. Havia raiva, sim, mas havia também um luto tão profundo que parecia arrancar pedaços da própria alma do levante. Espartaco caminhou entre os homens como um espectro. Não houve gritos frenéticos. Não houve promessas vazias. Apenas um silêncio pesado e a sensação de que algo fundamental havia sido arrancado do mundo. Ele sentou-se sobre uma rocha, tocou no cabo de seu gládio e deixou que a dor e a raiva coagulassem em determinação. Eles mataram um irmão, disse ele. Por fim, e a voz atravessou o acampamento como se fosse aço. Mas se pensam que acabaram conosco com isso, se enganaram.
Cristo virou chama. Nós seremos o incêndio. A retaliação, Espartaco não buscou vingança imediata com fúria cega. Usou a ira como ferramenta, reorganizou suas forças, selecionou comandantes leais e arquitetou táticas que exploravam aquilo que os romanos menos esperavam. Movimentos rápidos, emboscadas ao cair da noite, ataques às linhas de abastecimento, libertações cirúrgicas de trabalhadores em fazendas isoladas. Cada operação trazia dor a Roma e esperança aos que ainda tremiam. As estradas da Campânia tornaram-se armadilhas. Caravanas ricas que antes cruzavam a região sem medo, agora eram interceptadas por sombras que surgiam em trilhas de oliveiras. Estalidos de lanças no escuro, chamas consumindo celeiros de senhores cruéis, gritos de escravos libertos. Tudo aquilo se espalhava como um sinal. Roma sentiu o golpe não apenas no corpo, mas na reputação. Espartaco ordenou que nenhum civis fossem mortos desnecessariamente. Queria formar aliados, não multiplicar inimigos entre o povo. Mas quando um latifundiário ordenou a execução sumária de homens que tentaram resistir à libertação, Espartaco enviou seus melhores batedores. Ao amanhecer, a casa do homem jazia consumida, e o latifundiário havia desaparecido entre os estandartes romanos. Mensagem entregue. Quem apunhala um irmão sob nossas sombras receberá o mesmo destino. A psicologia da guerra além de aço e fogo. Espartaco usou a sabedoria que vinha de anos no ringue. Medo, esperança e mitos são armas poderosas. Ele permitiu que a lenda de Cristo se ampliasse, transformando o gaulês em símbolo de resistência. Não apenas um general, mas um mártir cujo nome incendiava os corações. Desertores de legiões traziam relatos de funerais fogosos, de juramentos, de cultos improvisados ao redor de fogueiras, onde se recitava o nome de Cristo entre lágrimas e promessas de guerra. Enquanto isso, em Roma, o pânico crescia. Senadores exigiam medidas drásticas, generais marchavam com legiões renovadas. Havia quem pedisse anistia e quem pedisse punição exemplar. Mas nem ouro, nem promessas, nem fúria pareciam capazes de apaziguar o medo. Um exército de homens livres vagava pela Itália e recusava-se a desaparecer. A febre dos aliados Espartaco sabia que a guerra não se venceria apenas com vitórias táticas. Precisava de aliados, de terras para se manter e de tempo para atravessar fronteiras. Enviou mensageiros para regiões vizinhas prometendo liberdade, terras e um fardo menor de violência. Em vilarejos descrentes, portas se abriram. Em fazendas onde antes se punham grilhões no pescoço dos mais velhos, agora havia acolhida aos que traziam notícias e provisões. A cada novo aliado, Espartaco tomava cuidado. Mesclava veteranos experientes com recém-chegados, distribuía responsabilidades e criava pequenas coortes que podiam operar de forma autônoma. Isso transformou seu exército numa rede, mais difícil de esmagar por uma força centralizada. Roma contratou mercenários, fortaleceu rotas e começou a usar severas represálias. Ainda assim, a rebelião crescia. A vingança foi eficaz e terrível. Em várias noites, destacamentos romanos se aproximavam confiantes e desapareciam sem deixar rastros, vítimas de emboscadas precisas. Em outras ocasiões, Espartaco exibiu humanidade. Libertou mulheres e crianças, ordenou que saques fossem divididos com camponeses, convenceu vilarejos a oferecer abrigo e alimentos. Essa combinação de terror calculado e generosidade estratégica fez a lenda crescer e a máquina romana enfraquecer psicológica e logisticamente. Porém, a cada vitória surgia um preço. Roma reagia com brutalidade crescente, castigando vilarejos suspeitos de acolher rebeldes, crucificando desertores recapturados às margens das estradas como aviso. Espartaco assistia a essas notícias com olhos de chumbo. Sabia que a escalada brutal deixaria marcas profundas, mas também sabia que seu movimento já havia se tornado incontrolável até mesmo por ele. Quando, numa manhã enevoada, mensageiros trouxeram notícias de que um novo comandante romano, impiedoso e astuto, se aproximava com legiões treinadas e fortificações, Espartaco reuniu seus principais e falou sem metáforas. Eles trazem não só espadas,
mas engenhos de cerco. Eles virão com linhas e muralhas. Não podemos enfrentá-los de forma aberta se desejamos viver, mas tampouco recuaremos e nos despediremos como covardes. Devemos escolher nossos campos, usar nosso povo. E lutar como apenas os que têm tudo a perder sabem lutar. Os homens assentiram. Em muitos olhos havia medo, mas também uma convicção fria. O que quer que viesse a seguir seria definitivo. O eco da vingança reverberava através da terra, e com ele, a promessa de que nem Roma nem os rebeldes seriam os mesmos depois da tempestade que se aproximava. O general de ferro Roma ardia em vergonha. Anos haviam se passado desde que um punhado de gladiadores havia escapado de uma escola em Capua, e agora eles eram dezenas de milhares, espalhando medo pelas estradas da Itália. Senadores gritavam nos fóruns, nobres tremiam em suas vilas, e até generais veteranos começavam a admitir: Espartaco não era apenas um fugitivo, era uma ameaça ao coração da República. Foi nesse cenário que Marco Licínio Crasso se ergueu. Rico além de qualquer medida, temido por seus rivais, Crasso não era apenas um político. Era um homem obcecado pelo poder e pela glória militar. Quando o Senado implorou por ordem, ele se apresentou com um juramento frio. Eu não lhes darei paz. Eu lhes darei vitória. Roma será vingada. Diferente dos generais anteriores, Crasso não subestimava os rebeldes. Ele sabia que Espartaco era astuto, veloz e carismático, e que um ataque descuidado seria outro desastre. Por isso, ao assumir o comando, impôs uma disciplina de ferro às suas tropas. Quando uma de suas legiões recuou diante de um ataque rebelde, Crasso executou o castigo mais temido da tradição romana: a dizimação. Cada grupo de 10 soldados foi forçado a matar um dos seus companheiros em sorteio. O horror e o sangue espalharam o medo e a obediência entre suas fileiras. Roma voltava a se alinhar sob o aço. Crasso sabia que derrotar Espartaco em campo aberto seria arriscado. Então elaborou uma estratégia grandiosa: cercar os rebeldes. Mandou erguer muralhas, valas e fortificações imensas no sul da Itália, prendendo Espartaco e seus homens como feras enjauladas. Enquanto isso, a fome começava a corroer os rebeldes. Espartaco buscava alternativas, tentando romper as linhas, explorando brechas, mas cada movimento encontrava as defesas implacáveis de Crasso. O tempo, sempre aliado de Espartaco, agora trabalhava contra ele. Ainda assim, mesmo diante da ameaça, Espartaco se recusava a ceder ao desespero. Roma pensa que somos presas, disse a seus homens. Mas se somos presas, seremos presas que rasgam as entranhas do caçador. Se a morte nos espera, que venha carregada de glória. As palavras mantinham acesa a chama de esperança. Mas todos sabiam, o cerco estava se fechando. E Roma, pela primeira vez desde o início da revolta, parecia ter encontrado um inimigo à altura do gladiador Trácio. O cerco de Crasso não era apenas militar, era psicológico. Cada vala aberta, cada torre erguida, cada estandarte romano tremulando no horizonte, pesava sobre os rebeldes como um lembrete. A rede estava fechando. As noites tornaram-se pesadas. Sem suprimentos constantes, os estômagos roncavam. E a confiança que antes incendiava os homens começava a se desfazer em murmúrios. Alguns desertavam, tentando escapar sozinhos. Outros se entregavam a Roma em troca de clemência. Mas encontravam a crucificação nas estradas. Espartaco caminhava entre as fogueiras apagadas, olhando cada rosto abatido. Ele sabia que a fome e o medo eram armas tão letais quanto as espadas de Roma. Seus generais pressionavam por uma decisão: lutar até a morte em campo aberto ou tentar o impossível, romper o cerco. Espartaco reuniu os líderes numa noite tempestuosa. O vento rugia como um presságio. Roma acredita que estamos acorrentados, disse ele, o olhar faiscando. Mas correntes se rompem. Amanhã, ao cair da noite, atacaremos não como homens famintos, mas como feras libertas. Atacaremos onde menos esperam. O plano era arriscado,
concentrar toda a força rebelde contra um ponto específico da muralha de Crasso, num ataque devastador e único. Se falhassem, seriam massacrados. Se vencessem, abririam caminho para o interior da Itália, onde poderiam reabastecer e, talvez, enfim, marchar para o norte. Quando a lua se escondeu atrás das nuvens, o rugido dos rebeldes explodiu como trovão. Lâmpadas foram apagadas, lanças erguidas, e uma avalanche humana desabou sobre a linha romana. Os legionários, mesmo disciplinados, foram pegos de surpresa. Barricadas caíram, estacas foram arrancadas, e a lama vermelha se misturou ao sangue. Espartaco estava na vanguarda, cortando como um raio. Cada golpe um lembrete de que não lutava apenas por si, mas por todos. O impossível aconteceu. Os rebeldes abriram uma brecha. Milhares escaparam, correndo para além das muralhas de Crasso. Mas a vitória não foi completa. Muitos ficaram para trás, esmagados pela reação romana. O chão virou um cemitério de corpos, iluminado por tochas que ardiam entre os gritos. Espartaco, coberto de lama e sangue, ergueu-se sobre a planície com os sobreviventes. Eles haviam rompido o cerco, mas estavam feridos, fragmentados, exaustos. Roma ainda respirava forte atrás deles, e Crasso não descansaria até esmagar cada rebelde vivo. A fuga deu ao levante uma última fagulha de esperança. Alguns acreditavam que, unidos, ainda poderiam chegar aos Alpes. Outros clamavam por atacar Roma de frente, numa última ousadia. Espartaco, porém, via além. Cada vitória parcial era apenas um adiamento da inevitável tormenta. E ainda assim, ele não cedeu. Enquanto um de nós respirar, disse a voz rouca, mas firme, Roma não dormirá em paz. A primavera trazia um vento frio pelos campos da Lucânia. Espartaco, exausto, com seus seguidores reduzidos, sabia que não poderia mais evitar o confronto decisivo. Crasso avançava com suas legiões impecáveis, e o cenário se desenhava como um julgamento final. Sangue contra sangue. Coragem contra disciplina. Mito contra império. As tropas de Crasso marchavam em formação perfeita. Centenas de padrões tremulavam ao vento. O som de sandálias sobre a terra dura ecoava como um tambor de guerra. Eles não apenas esperavam a vitória. Eles acreditavam nela, treinados e moldados pelo terror da dizimação. Espartaco organizou seus homens em fileiras improvisadas. Não havia espaço para estratégias complexas. Apenas instinto e audácia. Sabia que cada decisão poderia significar vida ou morte, liberdade ou escravidão eterna. Seus aliados mais leais cercaram-no, cada olhar carregado de determinação e medo. Hoje ou morremos livres, disse, segurando seu gládio com firmeza. Ou nos tornamos parte da história que Roma jamais esquecerá. O choque foi monumental. A linha rebelde avançou como uma onda de ferro e fúria, enquanto as legiões de Crasso permaneciam rígidas, cortando com gládios, lanças e o frio cálculo de veteranos. O chão tornou-se lama e sangue, e o grito dos homens se misturava ao rugido do vento. Espartaco lutava na frente, cada golpe rápido e mortal, cada movimento uma dança entre a morte e a esperança. Mas a realidade era cruel. Os números não estavam a seu favor. A disciplina romana, combinada à exaustão dos rebeldes, começou a sufocar a resistência. O sacrifício final, quando a derrota se tornou inevitável. Espartaco percebeu que a sobrevivência de alguns dependia do sacrifício de muitos. Ele lutou até o último instante, caindo apenas quando os romanos o cercaram. Seus seguidores restantes foram massacrados ou capturados, e o sonho da liberdade tracial se dissipou em cinzas. Crasso, embora vitorioso, olhou sobre o campo de batalha e compreendeu que Roma não havia conquistado apenas homens, mas também a coragem que desafiava impérios. Espartaco morreu, mas a lenda persistiu. A chama de sua revolta continuaria a inspirar séculos futuros, lembrando ao mundo que até um escravo podia desafiar o coração do maior império da história. O vento soprava sobre os corpos espalhados, carregando o cheiro do ferro e da terra. Roma havia vencido, mas a memória de Espartaco ecoaria por toda a Itália. O homem que ousou marchar contra legiões
que mesmo em derrota, tornou-se um símbolo eterno de liberdade e resistência. Roma vivia dias de humilhação e pavor. Desde a fuga de um punhado de gladiadores em Capua, a Itália havia sido tomada pelo medo. As notícias de emboscadas, vilas saqueadas e legiões derrotadas se espalhavam com a força de um incêndio. Nobres tremiam em suas vilas, senadores discutiam com vozes desesperadas e generais experientes admitiam com relutância que Espartaco não era apenas um fugitivo. Ele era uma ameaça ao coração da República. Foi nesse cenário que Marco Licínio Crasso se ergueu, um homem de ambição infinita e rigor militar absoluto. Rico além da conta, temido por seus rivais, Crasso não era apenas um político. Era uma máquina de guerra movida por glória e vingança. Eu não lhes darei paz, disse diante do Senado. Eu lhes darei vitória. Roma será vingada. Diferente de seus predecessores, Crasso não subestimava Espartaco. Ele conhecia o carisma, a astúcia e a velocidade do Trácio. Sabia que um ataque descuidado poderia repetir os desastres passados. Assim, impôs disciplina absoluta. Quando uma legião recuou diante de um ataque rebelde, executou a dizimação. Cada grupo de 10 soldados matou um de seus próprios homens por sorteio. O terror espalhou-se rapidamente, reforçando a obediência e consolidando sua reputação de general implacável. Roma voltava a se alinhar sob o aço e a disciplina. O cerco se fechava lentamente. Crasso ordenou a construção de muralhas, valas e fortificações gigantescas, transformando o território rebelde em uma prisão ao ar livre. Espartaco, percebendo a estratégia, buscava alternativas para romper o bloqueio, explorando brechas e testando a disciplina das legiões romanas. Mas a fome, a fadiga e a pressão psicológica começavam a corroer os rebeldes. O tempo que tantas vezes havia sido aliado do Trácio, agora pesava contra ele. As noites tornaram-se pesadas. O frio mordia os ossos e a fome apertava a garganta. Murmúrios de deserção ecoavam pelo acampamento. Alguns tentavam fugir sozinhos. Outros se rendiam à promessa de clemência, apenas para encontrar a crucificação nas estradas. Espartaco caminhava entre as fogueiras apagadas, observando cada rosto abatido, absorvendo o peso do medo e transformando-o em estratégia. Seus generais pressionavam por uma decisão audaciosa: lutar até a morte, ou tentar a fuga impossível. Ele sabia que cada escolha carregava risco absoluto, mas a chama da liberdade não poderia se apagar. Em uma noite tempestuosa, o vento uivando entre as árvores, Espartaco reuniu seus líderes. Roma acredita que estamos acorrentados, disse, o olhar faiscando. Mas correntes se rompem. Amanhã, ao cair da noite, atacaremos como feras libertas. Atacaremos onde menos esperam. O plano era arriscado. Concentrar toda a força rebelde em um ponto da muralha de Crasso, num ataque devastador e singular. Quando a lua se escondeu atrás das nuvens, o rugido dos rebeldes ecoou como trovão. Lâmpadas apagadas, lanças erguidas, escudos chocando-se. O caos se espalhava. Espartaco estava na vanguarda, cortando como um raio. Cada golpe lembrando que não lutava apenas por si, mas por todos os que ansiavam por liberdade. A brecha foi aberta. Milhares de rebeldes escaparam, correndo para além das muralhas de Crasso. Mas muitos ficaram para trás, esmagados pela reação romana. O campo tornou-se um cemitério de corpos, iluminado por tochas e gritos que ecoavam na noite. Espartaco, coberto de lama e sangue, ergueu-se sobre a planície com os sobreviventes. A vitória parcial trouxe esperança, mas cada passo ainda era um desafio contra a disciplina implacável de Crasso. Crasso, percebendo a fuga, não perdeu tempo. Suas legiões avançaram com precisão, pressionando os rebeldes feridos em direção ao norte. O destino que tantas vezes havia favorecido o gladiador agora preparava o golpe final. Notícias chegaram ao acampamento de Espartaco com peso de sentença. Pompeu Magnus, vitorioso na Espanha, retornava com suas legiões. Marco Licínio Luculo, vitorioso na Trácia, avançava pelo sul da Itália. A revolta estava cercada por 3 exércitos romanos. Não havia Alpes para cruzar, nem mares para alcançar. A liberdade estava prestes a ser esmagada.
Espartaco reuniu seus últimos guerreiros. O cansaço era visível, mas o medo havia sido substituído por determinação gélida. Eles iriam escolher o campo de batalha de sua morte. Roma nos caça como ovelhas, disse o Trácio, a voz rouca carregada de autoridade. Mas hoje o lobo mostrará os dentes pela última vez. Na manhã do confronto final, Espartaco desceu de seu cavalo, apunhalando-o em um gesto simbólico. Não haveria retirada. A torrente de rebeldes avançou contra as legiões de Crasso, mas a disciplina romana era implacável. Espartaco lutava no centro de sua própria tempestade, movendo-se com o instinto de gladiador, buscando o estandarte inimigo. Cada golpe uma dança mortal de aço e sangue. O chão tornou-se lama e carne, e os números romanos sufocaram lentamente a resistência. O impossível estava diante deles. Espartaco, cercado e ferido, caiu. Testemunhas divergem. Alguns dizem que foi abatido por uma lança certeira, outros afirmam que desapareceu, levando consigo o mito. Ele não caiu como um escravo, mas como uma tempestade, deixando sua marca eterna na história. Roma deu seu aviso final. 6.000 rebeldes crucificados ao longo da Via Ápia. Uma demonstração brutal de vitória, mas também um monumento silencioso. Espartaco morreu, mas sua lenda persistiu. A chama da liberdade que ele acendeu jamais se apagou, ecoando por séculos e lembrando que até o mais humilde dos homens pode desafiar impérios. O sol despontava avermelhado sobre o campo, tingindo a planície com o tom de sangue e ferro. O chão, antes fértil, agora era um mosaico cruel de corpos, armas quebradas e escudos trincados, testemunha da destruição que a busca por liberdade podia gerar. Espartaco estava no centro de tudo, respirando pesado, olhos em chamas que nem a morte apagaria. Gladiadores e ex-escravos tombavam ao seu redor. Cada passo seu era um juramento. Enquanto ele respirasse, a liberdade nunca morreria. A batalha se espalhava como fogo indomável. Cada golpe da espada de Espartaco era um trovão, cortando carne e aço, lembrando a todos do preço da resistência. Ele avançava entre companheiros e inimigos, desviando de lanças, golpeando centuriões, lembrando do cativeiro, das correntes e da humilhação. Cada movimento era raiva e estratégia. Mesmo cercado, Espartaco se manteve firme. Até o instante final, quando uma lança certeira atravessou o ar, ele caiu, mas não como um homem derrotado. Caiu como uma tempestade que deixaria sua marca eterna. O campo silenciou. Roma venceu, mas não extinguiu a chama de liberdade. Espartaco desapareceu, mas seu grito final, selvagem, feroz e livre, atravessou séculos. Cada espada caída, cada sangue derramado, cada alma sacrificada contava a história de um homem que nunca se curvou. Espartaco, escravo, gladiador, líder e mito, tornou-se eterno. Epílogo. A lenda que não morre. O vento soprava frio sobre a Via Ápia, carregando consigo o odor da morte e da terra remexida. As cruzes alinhadas, pontuando a estrada como dentes de uma fera colossal, lembravam a todos que Roma havia vencido. Mas, mesmo na derrota, a chama de Espartaco permanecia viva, invisível, atravessando gerações, desafiando o silêncio imposto pelo aço e pelo medo. Cada corpo pendurado, cada grito abafado pela morte, era um tributo involuntário à coragem que ninguém podia esmagar completamente. Nos campos e vilas próximas, as histórias começaram a circular. Primeiro em sussurros, depois em relatos contados ao redor de fogueiras. Contavam de um homem que ousou sonhar maior do que sua condição de escravo, que reuniu homens de origens diferentes, línguas distintas e histórias quebradas, e os transformou em um exército capaz de desafiar a maior potência da época. Ele não era apenas um guerreiro, era uma ideia viva, um símbolo da liberdade que não podia ser contida. Mesmo diante do aço romano, os poucos sobreviventes da revolta carregavam feridas visíveis e cicatrizes invisíveis. Alguns cruzaram os Alpes, outros se esconderam nas florestas e montanhas, e todos, de alguma forma, mantiveram vivo o espírito de Espartaco. Eles transmitiam histórias de coragem e sacrifício aos que os ouviam,
E mesmo quando a fome, o medo ou o tempo ameaçavam apagar as lembranças, a memória do Trácio permanecia, como um fogo que se recusa a apagar. Roma comemorou sua vitória. Senadores e generais se vangloriaram das crucificações, das campanhas planejadas, do extermínio meticuloso. Mas mesmo no coração do poder, algo tremia. Medo de que outro dia, outro homem, outro grupo, pudesse erguer-se e desafiar a ordem estabelecida, nunca desapareceu completamente. Espartaco havia mostrado que até um escravo podia inspirar uma revolução, que o coração humano, quando inflamado pelo desejo de liberdade, era mais feroz do que qualquer legião. Ao longo dos anos, os cronistas romanos registraram a revolta, descrevendo Espartaco de formas distintas. Alguns o chamavam de bárbaro, outros de líder excepcional, e alguns, discretamente, reconheciam o brilho de sua coragem. A verdade, porém, transcende as palavras. Espartaco tornou-se mito, mais forte do que qualquer crônica, mais presente do que qualquer lápide. Ele não precisava de monumentos, porque cada sopro de liberdade, cada grito de resistência e cada ato de coragem carregava seu espírito. E assim, mesmo em silêncio, mesmo sob o aço de Roma, a lenda perdurou. Na memória dos oprimidos, nos corações dos que ansiavam por justiça, no medo dos que detinham poder, Espartaco permanecia. O escravo que desafiou o maior império da terra, que transformou sua dor em fúria e sua fúria em esperança, que mostrou que a liberdade, mesmo quando esmagada, nunca pode ser completamente silenciada. O sol continuou a nascer sobre a Itália. As estradas se reconstruíram, as vilas renasceram e o mundo seguiu seu curso. Mas naquelas colinas e vales, nas histórias contadas entre mães e filhos, nos suspiros de homens que lembravam de sua própria força, o último grito de Espartaco ecoava, selvagem, indomável, eterno, e ninguém jamais poderia apagá-lo.